A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez com mais um sermão para nossa meditação. Encontra-se lá em João 19:11 e Êxodo 32, versículo 30 ao 33, com o tema Pecado tem tamanho? Bom, nós vamos analisar biblicamente se o pecado tem tamanho. Eu já ouvi muitas pregações de pessoas que pregam diferente, mas vamos pela Bíblia. Então, antes de começarmos, eu peço encarecidamente aos meus queridos e amados irmãos que compartilhem nosso trabalho, que inscreva-se para que nós possamos pregar o Evangelho para o mundo. Vamos ler, irmãos. Respondeu Jesus: nenhum poder tereis contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação dos vossos pecados. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Meus queridos amados irmãos, muitas pessoas dizem que não existe pecado grande, mas nós vimos aqui na Bíblia, tanto em João 19:11, como Êxodo 32, versículo 30 ao 33, que tem pecado grande. Moisés disse: este povo pecou pecado grande, fazendo para si ídolos de ouro. Queridos, tem pecado que é para a morte, e tem pecado que não é para a morte. Também vimos que tem um pecado maior ainda. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Este é um pecado grande e imperdoável. Mas o pecado em si ele tem tamanho. Vamos fazer uma analogia. Um homem pensou em matar outro, tirar a vida de outro, mas não fez. Ele pensou, mas não fez. Outro pensou em matar, foi e matou. Dois pecados idênticos, o que pensou e não fez, o que pensou e fez. Deus é justo em todas as suas decisões. Então, um foi um pecado leve, e o outro foi um pecado grande que tirou a vida de alguém. Eu estou fazendo essa analogia para que os irmãos entendam que pecado tem gravidades e tamanho. E o maior pecado é aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E para esse não tem perdão. Deus, em todas as suas decisões, Ele nos ensina para que nós não pequemos. Mas tem pecado que tem perdão e tem pecado que não tem perdão. Já cheguei em alguns lugares que vi até alguns pregadores que dizer tudo é pecado. Realmente tudo é pecado. Mas Deus é justo. E Deus conhece e sabe que tem pecado que é grande e tem pecado que não é. Tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é. Uns pensam em cometer um pecado e fica só em pensamento, não cometem.
E outros pensam em cometer pecados e vai e comete o pecado. Veja duas gravidades. O que pensou e não executou. O que pensou em executar, ele cometeu dois pecados. O pecado de pensar e ir lá executar. E o outro pecou por pensamento. Ele pensou em cometer aquele pecado, mas não efetuou o pecado. Em si, o homem peca até por pensamentos. Se colocar o homem dentro de uma caixa de vidro, sem ver ninguém, isolado de tudo, ele peca ainda, porque ele peca por pensamentos. E o pecado tem as gravidades. Então Deus é justo. Se fosse pecado, tudo fosse pecado, então muitos não teriam perdão, ou todos. Mas tem um pecador remido, que somos nós. Nós fomos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. O pecador remido, o pecador que pecou por pensamento, o que pecou, cometeu seus pecados, o que cometeu o pecado fazendo para si ídolos de ouro. Então, queridos, pecado grande, a Bíblia nos ensina que tem. As pessoas pregar por aí que não tem pecado grande, todos estariam condenados. Mas Deus é justo e eu creio. Queridos, vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele é perdoador de pecados. E Ele nos perdoa. Quando nós cometemos algum pecado, pedimos perdão a Ele e Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Muitos vão ficar até contra o que eu falei agora, dizer que pecado é pecado, pecado não tem tamanho, mas a Bíblia diz que tem. Vamos orar, irmãos, para que nós nunca caiamos em tentação de pecar. Nosso objetivo é não pecarmos. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, nos ajuda, Senhor. Livra-nos do pecado. Tira de nossa cabeça, de nossas mentes, o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida íntegra, sem pecar, amar o próximo como a nós mesmos. Vivermos com um coração limpo, sem mancha e sem mácula, para te servir na beleza da tua santidade. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, nossos parentes, nossos irmãos na fé, as criancinhas, o teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dá força, Senhor, para nós vencermos esses obstáculos de nossas vidas e viver uma vida íntegra na tua presença. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço hoje para todo sempre. Amém.